como vai? Tudo bem? Que bom ter você aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Começa agora mais um conteúdo de qualidade, sempre recheado de boas histórias desse universo empreendedor. Aqui comigo, convidados especiais, histórias valiosas, com muitos insights que você pode levar aí para o seu dia a dia. Antes de mais nada, claro, já te convido para se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dar o like aí, curtir esse vídeo e, enfim, fica com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Tenho certeza que você vai gostar. Podcast Mundo Empresarial que tem o apoio, o patrocínio da Print, que é a referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Lembrando mais uma vez que além de assistir aqui no YouTube, você também pode ouvir esse conteúdo através do Spotify e também da Apple Music, só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. Bora começar o programa de hoje apresentando os nossos convidados lá de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, o Marcelo Inglês de Souza e a Juliana Lupinati. São empresários da Plastifios. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É verdade, tudo bom? Tudo jóia, Juliana? Tudo jóia. Que legal, sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial. Vamos conhecer um pouco mais da Plastifios, essa empresa de Campo Limpo Paulista, fabricante de fitilhos de plástico. Isso. Que pode ser utilizado aí em diversas aplicações. E a gente quer entender um pouco mais como é que tudo começou. Uma empresa que está em atividade há 11 anos, Marcelo. É isso mesmo. Em nossa propriedade está há 11 anos, né? Essa empresa ela foi fundada em 2010, né? Por um antigo proprietário. E em 2014 nós compramos a empresa dele, né? E desde lá nós estamos tocando a empresa, fizemos algumas mudanças, né? E estamos aprendendo sempre um pouco e tentando evoluir, né? Que legal. E esses fitilhos, Juliana, são utilizados, esse produto que vocês fabricam, né? Utilizado aí para amarração de sacarias, de fechamento de embalagens e outras coisas mais? Sim, sacaria, mas principalmente para condição de tomate, pepino, berinjela. Nosso, né, o produto que a gente, digamos assim, mais o nosso carro forte, né? Sim, o principal segmento nosso é o agrícola, né? Então, no segmento agrícola, grande parte do nosso movimento é em cima de produto para tutorar olerícolas, né? Então, para tutorar tomate, tutorar pimentão, pepino, berinjela, né? Ele também é usado em alguns amarrios, né? Então, no pós-colheita, tem amarrios de maçaria, né? De coentro, cheiro verde, cebolinha, couve. Na floricultura, em algumas crisântemo, rosa, né? Enfim, o nosso maior segmento é o agro, né? Agro. Mas isso não nos impede de trabalhar em outros segmentos, né? Trabalhamos também na indústria calçadista, né? Que vai no cabedal, né? Da indústria calçadista, o nosso fitilho, né? E também no mercado de amarração de embalagens, né? Então, fabricante de calça jeans, quando quer amarrar, por exemplo, 30 calças, né? E daí ele tem que amarrar um pacote, né? Daí é usado fitilho, fabricante de embalagem, fabricante de peças de couro cortada, né? Qualquer amarrio, o nosso produto tá apto para trabalhar. Correios, né? Correios também, né? Também utiliza, também é um cliente que já comprou da gente, né? Sim. E daí eles pedem um produto bem específico, né? E nós desenvolvemos o produto especificamente de acordo com a demanda, né? O nome é fitilho, mas ele tem várias, né? Várias aplicações, né? Não só... São muitas aplicações, né? Que a gente... A priori, esse mercado de fitilho começou com um fitilho único, né? Começou com um fitilho que tinha poucas especificações, né? Então, a priori, é um fitilho que serve para tudo. Então, um fitilho que serve para tudo é um que tenha muita força e pouquíssimo rendimento, né?
Então, você pode melhorar isso daí, né? Você pode ser mais específico, né? Como qualquer outro segmento. Por exemplo, do café, né? Existem diversos tipos de café, né? No passado, existia um tipo só de pó, né? Óleo também, né? Eu sou do tempo da banha, depois foi pro óleo de soja, depois óleo de milho, óleo de canola, né? Sim. O fitilho é a mesma coisa, ele não diverge disso, né? Sim. Então, as pessoas começaram amarrando com fitilho e daí elas vão buscando economia, né? Putz, esse rolo tá durando... para embalar 10 fardos, né? Será que não tem um rolo com o mesmo preço que embale 15, né? E nessa, cada vez nós estamos esticando mais o fio, então dando mais rendimento, e o limite é a resistência dele, né? Então, cada segmento... Mas é engraçado, porque as pessoas sempre, quando a gente fala, a gente fabrica fitilho. Ah, aquele que vai em presente? Eu falo assim, é esse, mas esse a gente não fabrica, né? O nosso é outro. Sim. As pessoas sempre pensam Sim. em presente, né? Mas Exatamente, tem muita utilidade, principalmente o agro. Legal. E o Marcelo é um engenheiro agrícola que se descobriu empreendedor, né? E aí eu te pergunto, como que o engenheiro agrícola foi parar numa empresa, numa indústria que fabrica fitilho plástico? Como que você se descobriu empresário desse ramo? Eu acho que empreender é algo que está no sangue do brasileiro, né? O brasileiro gosta de empreender, né? E desde que eu me formei, eu pretendia empreender em alguma coisa, né? Eu sempre me via empreendendo, né? Como eu fiz uma faculdade de engenharia agrícola e cheguei lá, como se diz, de gaiato, né? Em função, meu avô era engenheiro agrônomo, meus tios engenheiro agrônomos, minha irmã e meu genro é engenheiro agrônomo, né? Cunhado. Meu cunhado, né? Engenheiro agrônomo. Genro não. Verdade. Meu cunhado era engenheiro agrônomo, né? Eu tinha na cabeça que eu queria fazer agronomia, né? Mas eu sou um cara da cidade, né? Fui criado em Santos, São Paulo, né? Eu deveria ter ido para engenharia civil, arquitetura, engenharia elétrica, né? Eu acho que eu desempenharia um papel muito melhor nessas profissões. E daí, uma vez, quando eu fui prestar o vestibular, que eu ia prestar agronomia, daí eu li o manual do estudante lá, daí eu vi engenharia agrícola, né? Eu falei, nossa, legal, tem mais a ver comigo, né? Que é a área de exatas, né? Eu tenho mais facilidade com isso, né? E daí eu prestei engenharia agrícola, passei, né? E fui cursar, né? Eu adorei o curso e tal. Mas quando eu me formei, a engenharia agrícola, ela existia no Brasil há apenas 20 anos, né? Então, ninguém conhecia engenharia agrícola, a não ser quem tinha feito engenharia agrícola. Né? Não tinha emprego pra gente, né? E daí eu fui em busca de entrar no mercado de trabalho, né? Mas sempre com a ideia de empreender alguma coisa, né? A priori, quando eu estava na faculdade, pensava em produzir alguma coisa, trabalhar com máquina, né? Ter uma revenda nesse aspecto, né? E depois o mundo vai te moldando, né? O mercado vai te lapidando, né? E daí, ao longo desses... Hoje, eu sou formado há 30 anos. Ao longo desses 30 anos, o mercado foi me lapidando, foi me formando e foi me colocando nesse processo, né? Então, eu fui meio que passageiro até chegar à fábrica de fitilho, né? Mas você sempre gostou, né? Da parte de empreender mesmo. Acho que tá no sangue, tá no seu sangue. E na faculdade, assim, eu não gostava das aulas que ficavam debaixo do sol, né? E até um professor me deu bronca, né? Falou assim, você acha que você vai se formar em área agrária e vai ficar no escritório com ar-condicionado, né? Muito bem. Acho que aquilo foi um incentivo. E a Juliana, como é que se descobriu, né, empreendedora junto com o esposo Marcelo aí para a condução da empresa? Eu fiz magistério, daí nos casamos, eu dei aula 1 ano e meio só, nos casamos, casei novinha. E a gente se mudou para o Peruíbe e desde lá a gente sempre trabalhou junto, sempre, né? Daí fiz uma pequena pausa quando as nossas 2 filhas nasceram, né? Mas sempre trabalhando de casa, né? Assim, ajudando ele de casa. E depois, quando ficaram maiores, eu voltei para a empresa. E eu cuido da parte, né, de contas a pagar, contas a receber, departamento de pessoal. Quem manda no dinheiro sou eu. Então, ele tem que me obedecer. Muito bem.
É isso mesmo. Bacana. E Marcelo, agora conta pra gente como é que tudo começou nessa... assim que você, então, montou, né? Adquiriu essa empresa para tocar a produção de fitilhos e voltada exclusivamente para o setor agrícola. Exclusivamente, mas também com abertura para outros setores, por que não, né? Sim, ao longo da carreira nossa, né? A gente vai se formando, né? Eu não sei... Assim, nós nunca programamos nada, né? Então, quando eu me formei, eu arrumei um primeiro emprego, que foi graças a Juliana, ela que conseguiu o contato, né? E esse emprego foi bom porque foi o lugar onde eu fiz o meu network, né? São pessoas que eu tenho amizade até hoje e que me ajudam até hoje. E são todas do ramo agrícola, né? Nessa primeira empresa que eu trabalhei, eu conheci o mundo HFF, né? Que é o Hortifruti Flora, que é o segmento que eu atuo hoje, né? O mundo de hortaliças e fruticultura, né? E flores. Sim. Dessa empresa eu saí e eu e a Juliana montamos uma distribuidora em Peruíbe de laticínios, né? E lá nós começamos a trabalhar junto, né? Então, foi um momento que a gente percebeu que a gente gosta de trabalhar junto, né? Então, a gente tem a vida de marido e mulher, mas a vida como trabalhador, a gente gosta de trabalhar em conjunto, a gente se dá bem nesse aspecto, né? Mas esse negócio, quando nós éramos recém-casados, não deu certo, né? Nós acabamos não indo bem nessa distribuição, né? Assim, chegamos a um patamar onde a renda não era suficiente, né? E não vimos alternativa de crescimento. E daí, nesse momento, eu tentei voltar ao mercado e daí eu entrei em contato com essa rede de amigos, né? E daí consegui um emprego numa multinacional israelense, que é fabricante de sistema de irrigação, né, localizada. E nessa empresa eu fiquei 11 meses. Foi onde eu consegui voltar para o ramo e onde eu tive o primeiro acesso dentro da indústria, né? E lá foi importante para eu aprender que o fundamental dentro dessa empresa era o controle de qualidade, né? Então, é como um quebra-cabeça, né? Eu fiz o network numa primeira empresa, entrei no ramo HF, daí eu conheci dentro da indústria, né? Mas nessa empresa onde eu fiquei 11 meses também, o trabalho era muito burocrático e tal, e daí eu queria voltar para o contato com o produtor, contato com o campo, né? Que é um negócio que eu gosto do cheiro do campo, gosto da conversa com o produtor, né? E daí, nessa empresa onde eu fui trabalhar como representante comercial, foi aonde eu vi a oportunidade de entrar no segmento de insumos plásticos para a agricultura. Que eu via que alguns fornecedores, eles não davam vida ao produtor, né? E são eles que fazem o nosso produto. E daí eu fiquei procurando empresa no segmento, até que eu vi anunciado num site desse de venda de máquinas. Eu vi vendo uma empresa de fitilho, né? Foi quando nós entramos e compramos a Plastifios, né? Ela havia sido montada em 2010 pelo antigo dono, né? E nós vimos esse anúncio em 2014, fomos lá, gostamos da empresa, né? Sim. E compramos a empresa e achava que ia ser como padaria, né? Vou comprar, vou assumir o caixa e beleza, né? Mas não foi. Não. Foi um longo processo. Um longo processo. Foram muitas pedras, foi bastante difícil. Quando nós compramos, nós tínhamos até o dinheiro para comprar a empresa da pessoa, mas ficamos com medo de gastar o nosso dinheiro no momento, né? E fizemos certo, nós buscamos financiamento bancário, então compramos a empresa com financiamento bancário. Engraçado que quando a gente comprou, depois de ter pago, depois de ter feito o negócio, o ex-dono virou para mim e falou assim, olha, vocês dois sozinhos não vão conseguir, não vão dar conta sozinhos, hein? Eu falei, agora, né? Depois de vendido. Depois de vendido, mas vamos à luta, né? Sim. E deu certo. Hoje em dia, a empresa não tem nada a ver com o que era, né? Sim. E ele, assim, quando ele vendeu, ele se comprometeu, né? Nós fomos lá e compramos tudo, não mudamos nada na empresa dele, né? E ele se comprometeu a dar 15 dias de treinamento pra gente, né? É verdade. Mas não tinha pessoal, que ele tinha demitido o pessoal todo, né? Então, a empresa era o produto que ele fazia, e a marca e tal, e os equipamentos, né? E depois que ele foi embora, depois desses 15 dias, eu não conseguia produzir, né? Porque eu não tinha know-how nenhum e 15 dias não foi suficiente para aprender todo o processo. Né? E a mudança foi que começou a surgir gente, né? Que, nossa, você comprou lá Plastifios, né?
eu sou vendedora, eu posso ser representante seu, né? Sim. E dessa vendedora, ela nos trouxe para o mercado, ela já tinha uma certa carteira, né? Dela, ela passou o contato de um profissional que trabalhava com a máquina, daí ele veio e nos ajudou muito, né? Sim. Então, foi puxando o outro. essas pessoas, uma foi indicando a outra, e nesse indicar que a empresa foi evoluindo, né? Que eles foram nos ensinando, foram hoje, indicando outras pessoas, né? A gente tem uma equipe maravilhosa. Né? Hoje, assim, a gente conseguiu passar por todo esse processo graças à equipe que a gente conseguiu formar. Que daí eles indicam o equipamento que a gente tem que comprar, o que tem que mudar, como tem que ser o produto, matéria-prima, né? E nesse tempo, né, ao longo desses 11 anos de atividades, vocês já desenvolveram mais de 140 modelos de fitilhos que podem ser utilizados aí em diversas aplicações, mas principalmente voltado ao agro, né? E eu gostaria que você falasse um pouco dessas aplicações, desses modelos de fitilhos, todos eles de plástico, né? Todos eles de plástico. Bom, eu sou da parte mais financeira, então eu vou passar a bola para o meu marido aqui, porque ele explica melhor essa parte. Então, todos são uma blenda, né? A base do produto, do fitilho plástico, é o polipropileno, né? Mas eles são uma blenda, são diversos tipos de polipropileno. Alguns vão só matéria-prima virgem, outros vão mistura de matéria-prima virgem com material reciclado. Alguns são material reciclado pós-indústria, que é aquele material que não saiu de dentro da indústria, né? É um material com defeito, ou uma para industrial, um material limpo, né? Que ele está no segundo processamento. E outros são pós-consumo, né? Balde, bacia, boneca velha, esse tipo de coisa. Então, tem produto nosso que vai pós-consumo, tem produto que vai mistura de pós-consumo pós-indústria, produto pós-indústria com virgem. Depende do segmento que nós estamos vendendo, né? Sim. E o segmento não para só no agro, né? Então, como eu venho de um segmento também de venda técnica, no segmento de venda técnica, a gente gosta muito de ouvir o cliente, né? O que ele espera do seu produto, o que ele quer, né? E também saber o que mais ele precisa, né? Porque você tem que meio que destrinchar o cliente para saber o que você pode oferecer, o que melhor você pode oferecer para ele. E daí tem segmentos interessantes. Então, por exemplo, a gente vende para um cliente de urna funerária, né? E eu também... Agora, é uma curiosidade e tanta, né? O fitilho utilizado na urna funerária. E como que é utilizado isso? Então, eu também não sabia, né? Daí, quando eu vi a razão social do cliente, né? Fabricante de urnas funerárias, né? Daí eu falei, pô, urna funerária é caixão, né? Daí eu perguntei pra ele, falei assim, pô, como vocês usam o nosso fitilho, né, dentro do caixão, né? Eu achava que era pra costurar alguma coisa dentro e tal, né? Daí ele explicou, não, Marcelo, dentro do caixão vai um invólucro, né? Um tecido, onde a pessoa, o defunto é colocado dentro desse tecido e depois dentro desse tecido tem um fitilho onde nós puxamos o fitilho e damos um nó, ele fica preso lá, ele fica embalado, né? Fechadinho, né? Eu falei, caramba, que interessante, né? Isso daí, né? Um mercado que eu não conhecia, né? Sim. E a priori esse cliente, ele comprava um fitilho de linha nosso, né? E daí, à medida que nós fomos conversando, nós percebemos que a gente poderia desenvolver um fitilho para ele com mais rendimento, né? Bom, vai embalado debaixo da terra, depois que embalou, você não usa mais, né? Então, você não precisa de um fitilho tão técnico assim, né? Sim. Então, nós fomos ajustando. Então, hoje o fitilho que ele compra, pelo mesmo valor que ele pagava anteriormente num fitilho padrão, ele leva com um rendimento muito maior, né? Que é esse o nosso papel, né? É entregar para o cliente aquilo que atenda a demanda dele e traga economia no processo dele, né? Muito bem. Essa questão, né? É a resistência do fitilho, né? Que ele seja, que ele dure e tenha um bom rendimento. E como que vocês fazem, de fato, para que tenha um produto que atenda essas duas necessidades? Seja resistente e, ao mesmo tempo, tenha um bom rendimento? Então, é meio que um tripé, né? Primeiro, equipamento adequado, né? Equipamento moderno, equipamento melhor. O que, em princípio, não tinha, né? Quando nós compramos a Plastifios, né? Era um equipamento que não era adequado, né? Mão de obra, né? Então, o colaborador, né? A parte orgânica do negócio, né? É fundamental, né? Então, uma equipe que conheça o processo,
que goste do processo, né? Então, hoje nós temos profissionais lá que são técnicos em plástico, que têm 15, 20 anos de experiência, que conhece o processo. Nós temos uma gerente de produção que ela é técnica em plástico, ela é formada em administração, ela já trabalhou em diversas empresas. Então, essa equipe ela é fundamental. Sem eles, você não tem qualidade. E por último, é laboratorial, né? Então, nós temos hoje... A empresa não tinha, quando nós compramos, né? A antiga empresa não. A antiga empresa não tinha, a nossa tem. Então, equipamento para teste, né? Então, plastômetro para analisar a matéria-prima. Controle de tração, balança de precisão, né? Então, nós fazemos toda a análise da matéria-prima, fazemos toda a análise do produto acabado e isso tudo é documentado. Então, o produto hoje tem rastreio também. A gente sabe quem fez e quando fez, né? E qual formulação feita, né? Então, esse tripé, um não funciona sem o outro, né? Então, você tem que ter tudo isso daí. E, paralelamente a isso, né? Que vem paralelo ao controle de qualidade, é formar uma carteira de fornecedores, né? Então, antigamente, o antigo proprietário, ele estava preocupado com o preço de matéria-prima, né? Não, nós temos um fornecedor específico de cada matéria-prima que nos atendam com uma determinada característica, né? Então, o produto ele tem que ter determinados benefícios, características para entrar no processo, não é preço só. Tem que ter um padrão de qualidade, né? Tem que ter um padrão de qualidade, O preço é secundário nesse momento, né? Sim. E até porque depois dá para você embutir no valor, né? Na venda, o quanto você gastou na matéria-prima também e tudo mais, né? Às vezes embute, outras vezes não, né? Mas para não ficar com prejuízo, né? Nesse caso. Não, tem. Isso eu acho até engraçado, né? Eu vou sair um pouco do assunto, mas às vezes alguns empreendedores, né? Reclamam de imposto, reclamam de aluguel, reclamam de um monte de custo, né? Você, quando vai empreender, você tem que ter na sua mente, isso faz parte do meu produto, né? Então, bom, eu vou produzir fitilho. Eu sei dos impostos que estão... Então, é conhecido isso daí, né? Eu sei do custo da mão de obra, eu sei do custo da matéria-prima, né? Então, é lógico, você está sempre repassando isso no seu produto, né? Sim. Então, você tem que trabalhar... você tem uma faixa de trabalho, né? Que é entre todos os seus custos colocados lá e o preço que é possível agregar ao seu produto, né? Então, a mão de obra eu consumo pensar que não é um custo, é um investimento, né? Você com a equipe correta, ele agrega, né? Ele não custa, né? Então, é dessa forma que a gente imagina a nossa equipe, né? Sim. Eles não são um custo, são um investimento, porque eles fazem o nosso produto melhor e fazem a nossa empresa melhor, né? Bacana. Falando ainda sobre investimento, Juliana, vocês investiram recentemente em mais equipamentos, né? Mais equipamentos. Em melhores de equipamento e, consequentemente, isso acabou gerando um aumento da capacidade produtiva. Sim. Antes, nosso problema era... A gente tinha muita venda e o prazo de entrega era ruim e 60, às vezes 60, até 90 dias para entregar. E a gente viu que não dá para continuar dessa maneira, né? Então, até essa semana vai chegar mais uma máquina, graças a Deus, né? Chega amanhã cedo uma máquina nova. E porque não dá, né? A gente tem que ter o produto em estoque. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? As pessoas querem para ontem, né? E do jeito que estava inviável. Então, a gente tem... compramos mais máquinas e investimento. Vendemos, né? Terreno, carro, já... Investir mesmo no nosso negócio, né? E de quanto foi esse aumento da capacidade produtiva de vocês? Até então vocês produziam posteriormente para comercializar, não tinham um estoque. Hoje vocês produzem até para automaticamente atender, abastecer os seus clientes, mas também tem um material em estoque, né? Eu acredito que nós triplicamos a nossa capacidade produtiva, né? Sim. Nós ainda trabalhamos 24 horas, né? A gente trabalha de domingo à meia-noite, né? Segunda, 1 da manhã, até sábado, 4 da manhã, né? Então, não paramos, 24 horas lá o processo.
No passado, essas 24 horas eram insuficientes e nós levávamos de 60 a 90 dias, né? Sim. Então, hoje, nós já estamos produzindo para estoque e os pedidos que entram, tem pedido que sai no mesmo dia, né? Então, que é hoje a realidade do mercado, né? Hoje, a concorrência é competente, né? Então, nós não podemos... perder para concorrência por incapacidade nossa, né? Sim. Então era uma obrigação nossa e até em respeito aos nossos clientes, né? Que ficavam esperando 60 dias, né? Sim. Eles não mereciam isso, né? Viu? E hoje é fácil vender fitilho? Não é... É com você, né? Você... Não é fácil... Qual o critério que o teu cliente avalia ao comprar um fitilho, enfim, quando vai para o mercado em busca das indústrias e tal, mas o que é analisado para comprar, além do preço em si, né? Mas, enfim, gostaria que você falasse um pouco para a gente. Não é fácil porque é muito técnico, né? Não é. A priori, assim, o cliente desse segmento agro é um cliente que ele está com você há muitos anos, né? Então, nós temos clientes lá na Plastifios que ele está desde 2010, desde do antigo dono. Então, ele está há 15 anos comprando da empresa, né? Então, é um cliente fiel. O importante é que você, nesse segmento, né? Você tem que corresponder às expectativas, né? Então você não pode falhar com a entrega, você não pode falhar com a qualidade do produto. Então a sua embalagem tem que ser boa, a sua rotulagem tem que ser boa, o produto tem que ser bem acabado, né? Então você tem que estar empenhado em relação a isso, que você pode, qualquer falha, você pode perder esse cliente para um concorrente. E a concorrência, ela é muito técnica também, né? Então, não existem muitos fabricantes no Brasil desse fitilho específico, mas eles são bem capazes, né? São empresas sérias também. Então, e o mercado consumidor, ele conhece os concorrentes, né? Então, você não pode cometer erro, né? Então, nós trabalhamos sempre em busca de melhoria, né? Então, o que a gente faz lá na fábrica, nós estamos sempre tentando melhorar, né? Então, é constante essa tentativa de melhora, né? Melhorar produto. A gente gosta de ouvir os clientes, né? Então, eles que trazem pra gente, né? Olha, faz um pouquinho, muda assim... Muda pouca coisa, cor, tonalidade. Então, a gente vai se adaptando ao que eles nos trazem, né? De feedback. E é bom, porque é uma empresa que escuta o cliente, né? Escuta o que o cliente quer. Muito bem. E os fitilhos também são utilizados até na produção de plantas, Marcelo? Sim, então na produção são diversos os estágios que eles podem entrar na planta, né? Então, no tomate, no pepino, no pimentão, ele é usado para tutorar, né? Então, essas plantas, para quem não conhece, elas são rasteiras, geralmente, né? Mas o agricultor, ele coloca lá para cima, né? Ele joga na vertical, que o céu é o limite, né? Produtividade. Então, né? eles ganham produtividade, eles adensam a planta e conseguem produzir mais e facilita o manejo, né? Então, essa planta, ela cresce num fitilho plástico, né? Então, o nosso fitilho, ele tem que ser aditivado, né? Contra os raios ultrassolares, tudo. E aguentar as pulverizações dos defensivos agrícolas, né? São produtos químicos, são sais, né? E isso degrada plástico, né? E a carga, né? O peso e além disso, a carga, né? Então, os produtores de semente, cada vez com semente que produz mais carga, e o seu fitilho tem que aguentar essa carga, né? Então, o pé de tomate lá, tá lá com 15, 20 quilos de entre planta e carga, né? O seu fitilho tem que aguentar. Além disso, tem o vento, tem intempéries. Então, você tem que pensar nisso tudo, né? Nisso é importante essa parte de eu ter feito engenharia agrícola, que você consegue enxergar isso daí, né? Então, às vezes o engenheiro agrícola tá pensando, o que o engenheiro agrícola tá fazendo numa fábrica, né? Nossa, é tanta coisa que você consegue... aplicar do que aprendeu na faculdade, no produto, né? E eu acho que isso serve para qualquer produto que seja usado na agricultura, né? O engenheiro agrícola, acho que ele tem capacidade para isso. Com certeza, com certeza. Viu, ô Marcelo, mas voltando ainda a falar sobre a produção de plantas, sim, esses fitilhos são usados para fazer a amarração da planta às estacas, esse tipo? É para isso que é usado? Cresce no fitilho, né? Então, você pode substituir a estaca, né? Então você tira o bambu, né? Então vamos imaginar no pé de tomate, né? Que acho que todo brasileiro já viu. Daí você olha na roça aquele monte de bambu, né? Então você vai tirar
virar o bambu e ele vai crescer num pedaço de barbante, né? Que é o fitilho. Tá, Então, nós entramos nesse momento. Sim. Ele pode entrar amarrando o tomate no bambu. Então, você tem lá o tomate crescendo no bambu, daí você vai lá amarrando de cada 20 centímetros, dependendo da cultivar, né? Vai amarrando o fitilho nesse tomate. Ou às vezes ele é colocado na horizontal para evitar que a planta deite, né? Que é a tendência dela, né? Ela quer ir para o chão, né? Então você coloca horizontalmente a cada 30, 40 centímetros para segurar a planta. Em todos os casos, esse seu fitilho tem que aguentar 7, 8 meses no sol, né? Então é sol, chuva, pulverização, gente batendo, gente colhendo, né? Então ele tem que aguentar isso daí. E tem alguns detalhes, né? Por exemplo, no caso do tutoramento, né? O fitilho ele não pode esticar. Então você tem uma planta lá, ela vai ter... Eu vou conduzir ela até 2 metros, né? O peso da planta tá puxando esse fitilho para baixo, né? Então o produtor colocou 2 metros de fitilho, esses 2 metros não pode esticar e virar 2,5 metros, né? Porque vai baixar a planta dele. Daí no que essa planta baixa, as folhas de baixo começam a encostar no solo. Isso é ruim, né? Então, isso que eu ia falar. Então você por causa de doença, não é? Por causa de doença. Então você tem que estar sempre atento a esses detalhes, né? Então o seu produto ele tem que evitar... A planta no solo, ela é muito mais suscetível a doença. Muito mais suscetível a doença. Em pé, não é? Exatamente, porque às vezes você tem bactéria, né, que é transmissível à planta. Ela tá no solo, né? Então, se ela não entrar em contato com a planta não vai desenvolver, né? Mas se entrar em contato, Legal. E voltando a falar sobre a produção dos fitilhos, o seu produto em si, ele é terminado, ele vai enrolado em bobinas para ser distribuído e entregue para os seus clientes? É um processo único com diversas máquinas, né? Então, nós temos uma extrusora que é o que faz a manta, né? Propriamente dita, né? Essa manta tem a blenda. Então, dentro da extrusora, eu coloco a minha mistura, que são diversos pellets, né? É um segredo, né? Aí que tá segredo o da segredo. empresa. Tá. Daí, uma vez feita essa manta, eu vou cortar ela em pedaços. Daí, esse pedaço, eu vou alongar ele uma proporção. Nesse alongamento, meio que as moléculas do polímero, elas se ajustam, né? E aumentam a resistência. Então, isso chama estiro, né? Então, ela vai passar por uma estufa de temperatura que a manta pronta, ela vai amolecer em função da temperatura e ela vai esticar, né? Então, 1 metro vão virar 10 metros. E nesse esticamento ela vai estreitar também. Então, nesse ponto que está feito fitilho, né? Então, essas fitas elas vão virar o fitilho que eles são esticados, né? Numa máquina de estiro. Depois disso, ele é bobinado, mas é um processo só, que são as bobinadeiras, né? Então, são feitos os rolos, né? E nesses rolos que estão o produto específico. O fitilho para condução, o fitilho para marril, o fitilho para costurar saco, né? E nesse momento, nós, de tempo em tempo, nós tiramos uma amostra desse material, onde nós analisamos, né? Dentro da própria empresa, no laboratório. E daí ele é lançado numa planilha, ele é identificado, né? O lote, o momento que ele é feito, e daí ele está pronto para consumo, né? Então, todo o processo é importante. E até para embalar, né? No que é embalado, às vezes a gente vende para consumidor final, e às vezes a gente vende para revenda, para distribuidor, né? Então a posição do rótulo é importante, porque ele vai ficar numa prateleira. O nó que foi dado, ele vai numa rede, que é a embalagem dele, né? Ele é importante, o cliente reclama se o nó abre, não abre. O tipo da rede que é colocado. A embalagem vai para a transportadora. Às vezes a transportadora não tem o cuidado necessário. Então, nós já chegamos até a trocar a transportadora. E é como a Juliana falou, né? Tudo isso você só descobre ouvindo o cliente, né? Então, o cliente vem pra gente e reclama, pô, a embalagem apareceu rasgada, né? São muitos detalhes. Você tenta melhorar. O rótulo não tá bem colocado. A redinha que você coloca ele tá rasgando, né? Então, Tem gente que prefere no rolo alto, tem gente que prefere rolo baixo. Então, tem que ouvir o que o cliente quer mesmo. Exatamente, o formato do rolo, Sim. né? E um outro detalhe que da pergunta anterior, né? Como que a gente vai evoluindo, o fitilho, né? Ouvindo o cliente e ouvindo o colaborador, né? É verdade. O colaborador é fundamental para você melhorar o processo, né? Então, e
a queixa do cliente eu mando pro colaborador também, né? Então, todo elogio que vem por parte do cliente vai pro colaborador e toda reclamação vai para o colaborador, né? E o objetivo não é apontar culpado, é apontar a solução, né? Então, não importa se houve um erro no processo, não importa pra gente quem errou, né? O que importa é o que nós vamos fazer para não errar mais, né? Sim. Então, é dessa maneira que a gente tenta tocar o negócio, né? Legal. Ô, Juliana, e hoje a tua empresa, a Plastifils, ela está presente aí em boa parte do Brasil, né? Distribuindo fitilhos. Sim, acho que a gente só não vende no Amazonas e em Roraima. Acho que no Acre, né? Ah, no Acre Roraima também. a gente vende. Já... Não, Roraima não. Rondônia. Rondônia, é verdade. A gente já vendeu no Paraguai também, já exportamos para lá. Mas no Brasil todo. E vocês estão presentes em redes de varejo, redes de atacado, é isso, Marcelo? Também. É isso mesmo. Existem algumas redes que atendem pet shop, loja menor, lojas mais distantes, né? Em que eles têm um portfólio maior e que eles vendem para esses lugares, né? Então, eu acredito que fitilho nosso tenha no Brasil inteiro, porque aonde nós não conseguimos atuar direto, essas empresas atuam, né? Então, tem empresa que distribui nosso produto aí, que é grande atacadista, que tem, sei lá, 10 mil itens no portfólio, né? Então, o cliente deles em algum lugar, às vezes, está precisando de um fardo só de fitilho e comprar da gente sairia muito caro em função de frete, né? Sim. E daí ele pega de um atacadista dele que ele tá comprando mais produto, né? Ele consegue ter o produto a um bom custo dentro da loja dele. Precisa de um rolo, alguma coisa, sim, né? Sim. Compra do atacadista dele. Hoje vocês já atuam no e-commerce, já vendem pela internet ou não? A gente já viu o produto nosso, né? Em Mercado Livre, Shopee, mas são nossos clientes, né? Que vendem, que fazem. Que compram e revendem, né? Mas a Plastifils diretamente não. Não. A gente tenta não atrapalhar o negócio dos nossos parceiros, né? Sim. Então, como tem cliente nosso há 14 anos, né? Então, esses clientes, eles estão colocando o nosso produto, né? No e-commerce. Nós não colocamos, né? Porque a gente não quer concorrer com quem nos fez melhor, né? Vocês são especialistas na fabricação. Deixa que a parte de venda, a divulgação em si aconteça através de outras pessoas aí. É verdade. Exatamente. E a indústria, assim, não puxando a sardinha pro nosso lado, é o que tem a menor margem, né? Então, nós sabemos, né, que, assim, é um trabalho grande pro distribuidor, né? Putz, às vezes ele vai levar para um produtor que são 20 km de estrada de terra, tá chovendo, e ele leva o produto lá, né? Ele tem que ter uma margem para ele trabalhar com o produto dele, para cobrir esses custos, né? Então, hoje a margem da indústria é bem pequena, a gente tem ciência disso, e a gente sabe que é esse o nosso viés, né? A margem tem que ficar para revenda porque eles têm os custos maiores, né? Então, é isso que você falou. Nós temos que nos preocupar em vender com qualidade e com bom custo para os nossos clientes. Bacana. Estamos aqui conhecendo um pouco mais do trabalho da Plastifils, essa empresa lá de Campo Limpo Paulista, hoje batendo papo com o Marcelo e a Juliana, contando um pouco dessa trajetória, essa bonita trajetória nesse universo empreendedor. Já já a gente continua essa nossa conversa, mas antes um recado importante para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial. Quero falar da Print, que é a referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Olha, atenção você aí que precisa de cartão de visita, precisa de embalagens, rótulos, adesivos, canecas ou qualquer outro tipo de material gráfico. Você precisa aí ter esses produtos, né? Ter esses serviços à tua disposição. Então entre em contato com a Print, que está pronta, preparada para atender com qualidade, rapidez, ótimos preços, o atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios, quer conhecer a infinidade de produtos e serviços, tudo que a Print desenvolve e personaliza para você aí com a identidade visual da tua empresa. Então acesse o site agora, print.com.br, e descubra como levar a identidade visual para um outro nível, para um outro patamar. Print, referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Bom, seguimos por aqui batendo um papo, conhecendo um pouco mais da Plastifils. Juliana, no início, como o Marcelo disse, né, quando vocês tiveram
ousadia, né? Foram assim, inspirados aí a adquirir essa empresa, tudo mais, e que o antigo proprietário deu aquele treinamento de 15 dias, né? Auxiliou vocês. E aí, acabou os 15 dias, estavam lá, Juliana e Marcelo, para iniciar as atividades. Vocês pensaram, bateu aquele frio na barriga, aquele medo, e aí, o que vamos fazer agora? Porque até então era só vocês dois, não tinha outros colaboradores, né? Não. Sim, deu medo. Deu medo. Não é fácil, né? O comecinho de cada negócio é diferente, mas acho que não é fácil para todo mundo, né? E é como o Marcelo fala, insistir. Foram 14 meses, né? Fechando no vermelho, né? Isso mesmo, 14 meses consecutivos fechando no vermelho. A gente investiu tudo que a gente tinha. Nós fomos atrás desse negócio para tentar melhorar a nossa renda. E por fim eu estava com 3 empregos, né? Eu estava trabalhando como representante ainda na outra empresa, de sociedade numa outra indústria de plástico e mais a Plastifios, né? Não foi fácil, a gente pensa em desistir todo dia no começo, mas não tinha nem como desistir, né? Porque nós tínhamos um financiamento bancário para pagar e tal. Então, tivemos que ser resiliente, teimoso e chora à noite e trabalha de manhã. Nós tivemos que nos virar, né, Ju? O que fazer, né? Você vai pensando, vai achando soluções. E o interessante foi assim, quando nós compramos, nós buscamos financiamento, né, Ju? E daí nós tínhamos, tipo, carro quitado de bom nível, né? Nós tínhamos terreno em condomínio também, terreno bom, né? No 14º mês, nós já tínhamos vendido tudo. Tínhamos trocado os carros quitados por carro financiado. Estava devendo para minha irmã, dinheiro emprestado e tal. E daí foi o 14º mês, quando acabou o nosso último dinheiro, foi que começou a fechar no azul, né? Ficou, né? Empatou, né? Não perdemos nem ganhamos, então, mas já foi um alívio. Então valeu cada centavo que nós colocamos no negócio, parte do que a gente investiu a gente já conseguiu repor, né? Então valeu cada suor. Olha que insight valiosíssimo para você que está assistindo, acompanhando o podcast Mundo Empresarial. 14 meses, um empresário, né? O relato de um empresário, de 2 empresários aqui falando, né? 14 meses fechando no vermelho. Você deve já ter passado por isso, você que está me assistindo, é empresário, empreendedor. Se não passou, conhece alguém com uma história semelhante a deles, né? Então isso aí é fruto de muita resiliência e, como o Marcelo disse, também um pouco de teimosia, né? De insistir naquele desejo, não, vai dar certo, e mesmo assim, né? Mesmo com 14 meses, mais de um ano aí, com as contas ainda no vermelho, eles conseguiram dar a volta por cima. E hoje a Plastifios é uma referência nesse ramo de fitilhos. Aí são mais de 30 colaboradores, indústria em Campo Limpo Paulista, atendendo aí boa parte do país. Muito bem, chegou um cafezinho pra gente aqui, por favor, quero que vocês se sirvam. Enquanto vocês tomam um cafezinho, uma bolachinha, tem um recado importante para você que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial, você que é empresário, você que tem uma história tão boa, tão inspiradora quanto a deles, e quer participar do podcast Mundo Empresarial, quer contar a tua história? Pois é, esse programa aqui é uma grande vitrine, que vai dar visibilidade para a tua marca, para a tua empresa, para a história bonita e de superação que tenho certeza que você deve ter aí. Então, entre em contato com a nossa equipe e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial. Estamos aí, são quase 140 mil inscritos no nosso canal no YouTube, é uma grande audiência. Para muita gente, a tua marca, a tua história, você vai aparecer e fazer network também, mostrar o teu negócio, né, contar como é que faz, e o que você faz e como, né, e consequentemente aí atrair mais clientes para a sua empresa. Então, entre em contato com a gente, estamos na terceira temporada do podcast Mundo Empresarial, uma grande audiência, todos os dias, de segunda a sexta-feira, conteúdo inédito e de qualidade para você acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Então, meu amigo, minha amiga, você que é empresário, está mais do que convidado a participar do nosso programa também, entre em contato aí com a nossa equipe e vai ser um prazer te receber aqui também, assim como o Marcelo e a Juliana. Bom, seguimos por aqui com o podcast Mundo Empresarial
E o Marcelo, fala para mim sobre esses mais de 140 modelos de fitilhos. Vocês disseram, né, que ouvem muito o que os seus clientes falam, né? Tem muito feedback, pega o feedback dos seus clientes e isso acaba se transformando em ideias para melhorar. E como que vocês chegaram a essa quantidade de modelos de fitilhos para distribuir aí para os seus clientes? Cada cliente tem uma necessidade, cada cliente precisa de um fitilho apropriado para aquele negócio? É isso mesmo, é ouvindo o cliente, né? Então, agora eu me lembrei de mais 2 clientes, né? Um no Nordeste, ele coloca bandeirinha em festas de São João, né? E daí ele tem colocado fitilho e a festa lá, às vezes essas bandeirinhas ficam alguns meses e tal, e as bandeirinhas acabam caindo porque os fitilhos que ele estava colocando degradavam com sol, com chuva, né? Daí ele começou a usar o nosso, que ele viu, nossa, eu não preciso tirar a bandeirinha, não tá estragando, né? Então, esse tipo de informação que a gente internaliza, né? Leva para dentro da empresa e trabalha em cima disso, né? Um outro que apareceu, ele fabrica espanador, né? Também é com fitilho nosso, né? Daí ele vai lá, pô, mas você não consegue fazer na cor rosa, por exemplo, né? E daí a gente desenvolve em função de pedidos, né? Que eles vão pedindo. E toda vez que nós rodamos um produto novo, nós não rodamos um lote só para aquele pedido. A gente acaba produzindo um lote maior e vamos oferecendo para outros clientes, né? Porque quem sabe eles têm necessidade, né? E teve daí, de alga também. Teve um do Rio de Janeiro que apareceu, né? Que ele era de Angra dos Reis, né? Daí quando ele entrou em contato, eu fiquei surpreso. Nossa, Angra dos Reis, né? Onde será que ele planta, né? E daí eu perguntei pra ele, né? Você planta o que aí? Aonde, né? Daí ele falou, não, eu trabalho com alga, né? E vou usar... Daí eu perguntei, mas você vai fazer o que com o fitilho? Ele falou, não, eu uso na alga dentro do mar, né? E daí, no fim, nós acabamos indicando um fitilho nosso, que é aditivado para antioxidante, né? Eu pensei, pô, isso aí deve dar certo, né? Para você, né? E vendemos e deu certo, né? Então, escutando o que o cliente fala, né? O que a gente tem costume de fazer, né? Nós tratamos o cliente que compra um rolo e o que compra 10 mil rolos da mesma forma, né? Existem diferenciais comerciais, às vezes, né? Às vezes em relação a prazo, preço, mas o atendimento é o mesmo, né? E porque a gente imagina, às vezes a pessoa que tá vindo comprar um rolo nosso, ele tá acreditando na gente, assim como o que compra 10 mil, né? Então o tratamento é exatamente o mesmo e nessa vão nos dando abertura para aprender novas coisas e fazer novos produtos, né? E esses rolos são de quantos metros? Então, é variável, né? Nós temos um produto desde 330 metros, o rolo, até 2.000 metros, né? Então, o que muda, né? Isso daí. Quanto mais metro, menos resistência tem, né? Quanto menos, mais... Então, para qual a finalidade que ele vai ser usado, né? E qual a finalidade que ele vai ser usado e qual carga que vai ser colocada nele, né? Então, mesmo para amarração, né? Por exemplo, de costura de saco, né? A pessoa vai costurar um saco de milho, né? Então, esse saco ele é relativamente leve, a pilha que você faz de milho é leve, né? É um saco que não precisa ter a mesma resistência de um saco que vai para amarrar saco de café, por exemplo. Né? Se você olhar a foto de armazém de café, tem lá 20 toneladas de café em cima. Então, esse fitilho, ele tá aguentando essa pressão, né? Ali no amarrio, né? E se você não der resistência suficiente, esse saco vai abrir numa pilha que tem 5.000 sacos, né? Sim. Então, você tem que estar sempre antenado em relação a isso. E daí, não é qualquer fitilho que consiga atingir esse objetivo, né? Por exemplo, o amarrio de couve, coentro. Uma vez um cliente nosso nos perguntou se a gente faria roxo. Daí o Marcelo falou, faço, mas por que você quer roxo, né? A gente faz, não tem problema. Eu quero diferenciar meu produto na gôndola ali do supermercado, eu quero saber que aquela couve é a minha e Então, é bom pro produtor também, ele sabe, Sim. né? O meu fitilho roxo é o dele, né? Então, o fitilho, aqui, né, nesse caso, o alface ou outro tipo. Então, aquilo que amarra a verdura ali, a couve e tal, pode ser o fitilho aí da Plastifil. Isso. Ah, sim. E nessa, nós começamos com roxo, né, Ju? Hoje a gente tem vermelho, laranja, marrom, amarelo, azul. Que às vezes o produtor também, ele tem diversos meieiros, né?
E daí ele quer diferenciar o que produziu um do outro, né? Quando ele mandava o fitilho de amarril todo verde, ele não conseguia diferenciar, né? Agora ele manda para um meio, ele manda o amarelo, pro outro ele manda o roxo, pro outro ele manda o vermelho, né? Daí ele consegue controlar a produção de cada um, né? Sim. Então ele serve, além de amarril, ele serve um controle de análise, né? Estatística dentro da propriedade. Né? Sim. E no caso da gôndola que a Juliana estava comentando, um outro problema que ocorre... A troca em supermercado, quem paga geralmente é o fornecedor, né? Então, o pessoa lá entrega um cheiro verde no supermercado, ele amarra o fitilho dele com verdinho. O concorrente dele também verdinho. Daí chega lá na troca, o dono do supermercado fala assim, esse coentro é seu. É quase impossível ele saber se é o dele ou não, né? Ele vai ter que acaba aceitar, pagando uma troca. Ele acaba aceitando, não, tá, quantos são? Tem que trocar 10 massinhos. Ele troca, né? Então, eles passam a amarrar o produto dele contra a cor. Bom, meu cliente ali, meu concorrente amarra com amarelo, eu vou amarrar o meu com vermelho, né? Então, são diversas nuances que o mercado tem... com o mesmo produto, né? Então, não é só amarrar. Às vezes, amarrar e identificar o produto dele, amarrar e controlar o parceiro dele dentro da propriedade rural, né? Ô, Juliana, quando vocês falam, né, que o fitilho é usado para amarração de uma sacaria, por exemplo, na verdade, ele é costurado, esse fitilho? Como que funciona exatamente? A sacaria, eles utilizam no saco de rafa, né? Então, por exemplo, milho. O milho, a embalagem é feita, vamos supor, para 20 espigas. Aí o produtor quer colocar 30, 40. Então, ele deixa a sacaria um pouco aberta e ele costura ela de uma forma, assim, aleatória, né? E ela serve tanto para segurar mesmo, né? O milho, por exemplo, na sacaria. Mas em outras culturas é de outra maneira, cada um faz de um jeito, né? Mas aí a pergunta que não quer calar, né? Como costurar esse fitilho plástico, né? Que tipo de agulha que é usada para fazer essa costura e tudo mais? Manual, né? Manual, é uma agulha grossa, né? Tipo de dá para fazer até com arame, né? Porque que espessura é esse fitilho? Ele é com 2 milímetros de largura, né? Então, ele é como se fosse um fio de 2 milímetros, né? Você já viu uma agulha de crochê? Sim, sim. Tipo uma agulha de... Vai manualmente mesmo. Tem empresa que é automatizado, né? Mas acho que a maioria... já é um outro... daí já usa um outro fio, né? Mas a maioria é manual mesmo. Ele tem que ser... Esse fitilho, ele tem que ser resistente para não... para fazer a costura, né? Para fechar aquela amarração, aquele saco. Mas também não pode ser tão resistente a ponto de depois, na hora de abrir aquele saco, né? Como que funciona? Tem que ser resistente e ao mesmo tempo fácil de abrir depois, né, Marcelo? O primeiro que a gente tem que agradar é o operador, né? Então, o rapaz que vai costurar o saco de milho, ele quer um fitilho que quando ele vamos falar, arroche essa costura, ele puxe, ela não estoure o barbante com a puxada dele, que às vezes é mais forte do que a necessidade do amarril no saco, né? Então ele tem que aguentar esse tranco. Segundo, ele tem que ser macio para passar nessa agulha, né? Então, se é muito duro e tal, então ele tem que ser macio, ele não pode desfiar, né? Então tem diversos detalhes que você tem que ir ajustando o produto e não é fácil, né? Às vezes um cliente pede, eu quero um pouco mais macio. Isso envolve tanta coisa no processo, né? Não é simples, né? Então, mas o nosso trabalho é esse, né? Eu quero mais macio, beleza. Nós temos que ter know-how para fazer o fitilho mais macio, né? Bom, e a gente está num momento no mundo, né? Que fala muito em sustentabilidade, meio ambiente, e né, com relação a plástico e tudo mais. E vocês fazem, né? Você falou que pelo menos 50% da matéria-prima de vocês é o plástico reciclável, e ele é o pós-indústria e o pós-consumo, né? Pós-consumo, isso. Como que vocês observam isso? E o que a empresa de vocês tem feito de alguma forma assim, né? Porque vocês estão produzindo o plástico, mas tem um processo que vocês trabalham através de logística reversa. Vocês pensam de como recuperar esse plástico para que ele não se degrade no meio ambiente? Então, o que nós fazemos, né?
Alguns clientes, eles recolhem isso daí, trazem pra gente e nós Um desconto, damos um desconto, damos um fitilho, né? Então, o cara traz 5 quilos, nós damos 1 quilo de fitilho novo. E depois esse fitilho usado, ele volta pro processo, né? Dentro da indústria, nós não perdemos nada. Então, toda a para nossa, né? Então, eu tô produzindo um fitilho que é com matéria-prima virgem, né? E o fitilho ficou fora de padrão, fora de especificação, não tá bonito, a estética não tá legal. Esse material a gente moe e processa novamente. Daí ele passa a ser um fitilho, mas não mais um fitilho virgem. Ele já passa a ser um fitilho reciclado, ele tem um outro preço, um outro valor, né? Além disso, nós pegamos, às vezes, na região, né? Então, tem uma empresa na região que é atacadista de produto alimentício, né? Então, todo o material que vem embalado, o produto alimentício dele, nós pegamos esse material e processamos, né? Então, nós pegamos essa para que iria, vamos supor, para um lixão ou iria para um... Hoje em dia é difícil para um lixão, né? Mas iria para um segmento para ser reciclado, ele já vai para dentro da nossa empresa, né? Então, esse é um produto, ele é um pós-consumo, que ele já foi usado, né? Mas nós processamos e fazemos fitilho a partir dele. Um outro que nós usamos, que nós comprávamos quase todos que tinham na região, o galão de água mineral, aquele galão azul, né? Que ele tem uma data de validade, acho que são 2, 3 anos, né? Então, os distribuidores de água, às vezes eles trocam com o fabricante de galão, né? Então, o fabricante de galão, por exemplo, paga R$1 naquele galão usado para ele. Então, nós pagamos mais e acabamos comprando esse galão e usamos ele no processo, na blenda que a gente faz, né? Então, a gente pega esse galão inteiro, a gente moe, daí mistura com outras aparas que a gente pega no mercado, né? E montamos uma blenda, né? Ele vai a um percentual, dependendo do produto, né? Então, esse lado para o que nós estamos fazendo para o meio ambiente, né? A gente tem pego a para do que outro produziu, né? A maior parte, né? Sim. Então, no caso do garrafão, o volume assim que nós pegávamos por ano, é um volume considerável, né? Nós pegávamos quase todos os garrafões do mercado, né? E de alguma forma vocês estão dando uma destinação para aquilo, né? Que certamente se vocês não comprassem, não colocassem isso no processo para uma produção dos fitilhos, né? Talvez estariam no meio ambiente aí, sim, poluindo no rio e tudo mais, né? Degradando no meio ambiente. Exato. E nós pegamos a matéria-prima, por exemplo, que é pós-consumo, tem de tudo nela, né? Então, nós pegamos essa matéria-prima. Essa matéria-prima, se ela não for comprada por ninguém, ela vai para um aterro sanitário, né? Ela vai ficar ali 100 anos, né? Sim. O que foi fundamental para esse lado de meio ambiente, que eu acho interessante, a pandemia, ela foi muito significativa nisso, porque... sumiu matéria-prima virgem no mercado internacional, né? Então, o polipropileno, o polietileno, todos eles faltavam no mercado, era mundial. Daí, as máscaras são feitas em polipropileno, né? Então, estava faltando no mercado. Então, muita empresa teve que colocar um percentual no produto dela, onde era só matéria-prima virgem, com material reciclado, em função de não ter o material virgem no mercado. Então, sumiu material para reciclagem durante a pandemia. Então, de certa forma, deu uma limpada no planeta, eu acredito isso daí, né? Então, material que não era usado passou a ser usado, né? Então, tem um material que a gente chama fundo de caixa, né? Que é um material que ele é destinado para aterro, né? Ninguém processa. Na pandemia, começaram a processar esse material porque não tinha matéria-prima, né? Então, sempre quando ocorre um momento que é negativo para a humanidade, também tem coisas boas que ocorrem, né? A gente não pode olhar só para o lado negativo, né? É lógico que a gente perdeu muita vida, isso é irrecuperável, né? Sim. Mas, em contrapartida, nessa parte de reciclagem, eu acho que em todos os aspectos, né? Houve uma limpada no planeta. A gente participou de um projeto muito interessante da Prefeitura de Campo Limpo Paulista na gestão passada. A Prefeitura juntou as escolas, né, da cidade, com as crianças, com os pais, juntavam as tampinhas de garrafa, né? Daí eles levavam para a nossa empresa e aquilo virava um fitilho. Então, foi legal também para as crianças verem, né, o processo. Sim. Foi interessante, né?
E a conscientização ambiental, conscientização. né? De alguma forma, está ajudando o meio ambiente, ajudando a empresa de vocês e ensinando os pequenos, né? Sim, foi interessante. Foram filmar, né? As crianças viram todo o processo. É interessante porque estimula, né? A criança sempre a jogar no lugar certo, né? Uma curiosidade. Você comentou, né? Existe o fitilho, tanto que é feito com plástico na matéria-prima... como que fala? Virgem. A matéria-prima virgem e o fitilho com matéria-prima reciclável. Sim. O que você comentou que até varia em questão de valor, né? Um custa tanto, outro custa tanto. Mas o que no produto final acabado, o que diferencia um do outro? Assim, é um produto de menor qualidade, maior qualidade? O que... É gritante a diferença, né? Então, um produto assim, nesse segmento de reciclagem, né? Vamos falar, nós trabalhamos com polipropileno. Existe N qualidade de propileno nesse segmento de reciclagem, né? Então, um reciclado muito ruim, proporcionalmente, ele tem o preço equivalente, né? Um preço barato, ele vai dar um produto final muito ruim. Então, é um fitilho cheio de falha, cheio de emenda, cheio de caroço, né? Ele não tem uniformidade na resistência, né? Então, você pega um pedaço desse fitilho, ele tá com resistência de 40, 50 centímetros depois ele tá com uma resistência de 20, né? Então, é um fitilho que ele vai dar trabalho para quem vai usar, né? Ele vai pagar barato, mas ele vai sofrer. Então, para você ter uniformidade no produto final, né? Você tem que ter uma matéria-prima boa, né? Então, nós não podemos trabalhar com essa matéria-prima de qualidade muito baixa, né? Dá para ver muito isso no mercado, por exemplo, de saco de lixo, que às vezes você compra um saco de lixo que não tem resistência nenhuma e tem outro que é ótimo, né? Sim. É matéria-prima. Então, aquele saco de lixo que ele rasga muito fácil, ele custa mais barato porque ele usou uma matéria-prima mais barata, né? E aquele que é bom, que é resistente, você pode colocar o seu lixo sem dó, você pode dar um nó e ele não vai estourar no meio do caminho, né? O fabricante colocou uma matéria-prima melhor, né? E você vê até no brilho do material, né? Então, uma matéria-prima boa, ele vai dar brilho, ele dá menos opacidade, ele dá resistência no tempo, né? Então, dependendo da destinação, você não pode entrar com matéria-prima barata no produto, que você vai ter problema no curto prazo, né? Nem no longo prazo, é no curto prazo. Esse produto vai dar problema já no primeiro uso, né? Então, não tem como. Então, no nosso segmento em específico, né? Nós não podemos procurar preço em matéria-prima, né? Então, nós focamos em qualidade, tem que ter características mínimas, né, de qualidade para que entre no nosso processo. Mas você pega o rolo do fitilho, ele é diferente. O próprio brilho, né? Ele é diferente. Isso é em tudo, né? Se você comprar um alimento, aí um morango, né? Dependendo do trato do produtor, o morango, ele é maravilhoso, né? Você compra com os olhos, né? E tem aquele morango que não é, né? E o preço vai ser diferente, né? Exatamente. Depende de que mercado você quer atuar, né? Se você quer atuar em preços, você vai ter que reduzir todos os custos, né? Se você quer atuar em qualidade, você vai ter que investir em qualidade, qualificação e total, né? Em produção, em matéria-prima e tudo, né? Muito bom. Então, conta pra gente quais são os planos futuros da Plastifios. Bom, essa semana como a gente disse, está chegando mais uma máquina, né? Para a gente aumentar ainda mais a nossa produtividade, atender melhor ainda os clientes. E esse ramo é um ramo muito amplo e a gente tem vontade de entrar para fazer outras coisas também, que a gente vai em contato com os produtores, né? Eles sempre pedem, vocês não têm tal coisa, e a gente já fica com aquilo na cabeça, né? Então, eles trazem pra gente, a gente vai pensando, isso daria para fabricar aqui, dá para usar a máquina que a gente já tem, então o céu é o limite nessa área, eu acho, né? E a gente tem vontade e vamos que vamos. Tá chegando mais uma máquina e é isso aí, né? Que bacana. E tem essa questão também da comunicação, né? Vocês, pouco a pouco, estão divulgando cada vez mais, estão aparecendo ao mercado. Participaram do programa Mundo Empresarial, hoje aqui no podcast Mundo Empresarial. Inclusive, vocês tiveram até um feedback muito positivo com relação à participação no programa na TV exibido recentemente, né, Marcelo? Sim, tá sendo algo novo pra gente, né? E delicioso, né? Até o ano passado nós tínhamos medo de divulgar em função do nosso prazo de entrega estar alongado, né? Sim. Daí esse ano o Mundo Empresarial apareceu na nossa porta e foi uma grata surpresa, né? Nós ficamos felizes, né? E
E ontem mesmo, 6 da manhã, né? O programa foi no domingo às 8h30 da manhã ao ar. E ontem às 6 da manhã eu já estava recebendo mensagem de gente que assistiu ao programa, procurando fitilho. E essa pessoa vai até visitar a fábrica, conhecer o nosso portfólio, né? E nós recebemos o link para divulgação, mandamos para um monte de gente e tal, mas essa pessoa não veio de link de divulgação nosso, né? Ele veio através da carteira de clientes mesmo, de telespectadores, né? Do mundo empresarial, né? Então nós estamos bem felizes com isso e quem sabe é o começo de uma parceria que dure bastante anos aí na vida da nossa empresa. Né? Aí se vai. Se depender da gente, com certeza vocês vão ficar com a gente aqui por muito tempo, né? Exibido aí com exibição no programa, agora no podcast, enfim, esse trabalho de divulgação. Então, melhor do que a gente falar da força que o programa tem são as pessoas que participam dele, né? Então tá aí o Marcelo e a Juliana para testar tudo aquilo que o programa tem feito, né? Tem divulgado, tem contado histórias e tem feito network também, né? Empresários se conectando com outros empresários, com mais clientes. Que legal, a gente fica muito contente por essa resposta muito positiva, né? Que vocês tiveram do nosso programa. Desculpa te cortar, Thiago, mas imagina. Até amigos nossos que têm empresa também já entraram em contato conosco, né? Para perguntar a respeito do programa, tudo que querem participar, né? Então isso foi bem positivo, né? Não só clientes, mas amigos também, né? Que querem divulgar o que estão fazendo, né? Que bacana. Só, Thiago, todo mundo quer ficar famoso. Exatamente. Como eu disse ao longo do programa, né? Você que está assistindo é empresário, você que é empreendedor, tem uma história tão boa quanto a deles, então fica à vontade, a oportunidade de você também participar do mundo empresarial, seja aqui no podcast, essa grande vitrine, ou também através da televisão. O programa Mundo Empresarial está há 10 anos no mercado, já mais de 7.000 empresas participaram com a gente, empresas de pequeno, médio e grande porte, dos mais diversos segmentos. Então, muita história boa que a gente já contou por aqui. E se de repente você também se identifica, né, com isso e faz sentido para você e para a tua empresa, entre em contato com a gente para participar aqui do podcast e do programa também, com certeza vai te dar muita visibilidade. É isso aí. Bom, quero agradecer a participação e a presença de vocês aqui. Para a gente finalizar, uma mensagem final. Para quem de repente ainda não conhece a Plastifios, por favor, suas considerações, Juliana. Eu queria agradecer aos clientes, né, aos nossos colaboradores e falar que a gente está aqui disponível para ouvir a sua dúvida. Se você quiser, se você tem ideia de um fitilho ou qualquer outro produto, procure a gente, que a gente vai tentar te fornecer o que você precisa. Muito obrigado pela presença, viu, Juliana? Marcelo, sucesso cada vez mais, continue empreendendo. A gente gosta de boas histórias assim como a tua. E fica à vontade aí, deixa as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite e agradeço aos clientes que acreditam na gente, que acreditaram no nosso processo, que estão conosco há 14 anos, né? E que a gente leva isso muito a sério, aos colaboradores nossos também que acreditaram na filosofia da empresa, entenderam a filosofia da empresa, né? E que nós tentamos dar a nossa contrapartida, né? Nós nos dedicamos ao máximo a esse negócio e toda a observação, todo o contato é sempre muito importante pra gente. Que legal, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Sucesso a Plastifios, vida longa, continuem produzindo, oferecendo soluções a tantas pessoas, a tantas empresas e empresários por esse Brasil afora. Obrigado. E tá aí, e fica, né, de dica para você que é empresário, empreendedor, que está iniciando as atividades, né, tá iniciando a sua trajetória nesse universo também. Não esqueça a história do Marcelo e da Juliana. Foram 14 meses fechando no vermelho, né? Tiveram que dar um passo atrás, mudar um pouco o patamar, né? A questão do sistema que eles tinham de vida para investir na empresa, acreditaram, apostaram e estão aí há 11 anos à frente da Plastifios, apostando, acreditando, investindo e fazendo essa empresa crescer e empregando muita gente também. Então, de repente, você que está pensando em desistir,
se inspire, né, na história da Plastifios aí do Marcelo e da Juliana, com certeza tem tudo para dar certo. Muito obrigado, podcast Mundo Empresarial, você o telespectador que acompanhou a gente por aqui. Muito obrigado também à Print, empresa parceira, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas, por apostar e patrocinar o nosso programa. A gente se fala num próximo episódio. Até mais.